Avançando, estamos a falar de autarquias. Já falei de autarquia, já falei de agência reguladora, para que você possa dominar bem o tema. Um outro tipo de autarquia seria a agência executiva. Olha, a agência executiva tem aluno que confunde isso com agência reguladora que nós acabamos de trabalhar. A agência reguladora tem uma atividade regulatória, atividade executiva, legiferante e judicante. Já a agência executiva, em regra, só tem atividade executiva. Essa é uma diferença. Uma outra diferença é que o nome agência reguladora é dada pela própria lei. Já a agência executiva é uma denominação que surge por decreto. Tudo bem? Leandro, então o que é uma agência executiva? Olha, a agência executiva é a cara do Estado gerencial brasileiro. Se você for no artigo 51 da Lei 9649 de 98, isso foi uma ideia, tudo bem? Foi uma ideia traçada no governo Fernando Henrique, onde nós tínhamos um ministro com ideias fantásticas, chamado Bresser Pereira. Ali surge uma série de ideias para reformar o Estado brasileiro. Surge o Ministério, o MARE, né, da Reforma do Estado. Então você tem um Ministério de Reforma do Estado com ideias mirabolantes para salvar, para tirar aquela estrutura arcaica do Estado brasileiro. Por conta disso, nessa lei, você tem no seu artigo 51 a seguinte ideia: as autarquias, as fundações que estão ruindo, ou seja, não apresenta um serviço com eficiência, um serviço de bom atendimento ao interesse da coletividade, essas autarquias elas devem ser reestruturada. Então aqueles dirigentes eram chamados no Ministério Supervisor e ali ouvia o seguinte sermão: você, se quiser continuar como titular dessa pasta, você vai ter que me apresentar um plano de reestrutura dessa entidade chamada autarquia, dessa entidade com natureza jurídica de autarquia. Então, naquele momento, surgia um plano estratégico de reestruturação da autarquia. Perceba que esse plano ele não precisava estar implementado, ele precisava estar acontecendo, ou seja, ele bastava se dar o primeiro passo no sentido de reestruturar aquela autarquia. Nesse momento, o Ministério Supervisor fazia o chamado contrato de gestão com essa entidade que estava ruindo. Nesse contrato de gestão havia mão e contramão. Percebo que enquanto o Ministério verificava se o que foi programado para reestruturar a autarquia estava sendo cumprido, paralelamente o Ministério ia dar mais autonomia para aquela autarquia, a fim de melhorar a sua gerência. Quando eu falo em autarquia, em autonomia, você lembra o quê? Grana, né? Grana, porque grana está diretamente ligado à autonomia. É sim ou não é? Sim, então havia repasses. Então, uma vez celebrado o contrato de gestão, uma vez ocorrendo esse plano estratégico de reestruturação da autarquia, na sequência surgiria um decreto dando uma roupagem jurídica, uma outra denominação para aquela autarquia. Ela seria chamada de agência executiva. Perceba que ela já existia como autarquia. Ela já havia sido criada outrora, tudo bem? Outrora, outro momento no passado, ela já havia sido criada, mas ganha uma roupagem, ganha uma outra denominação e passaria a chamar-se agência executiva. Tudo bem? Leandro, mas por que essa denominação? Já tem um contrato de gestão, tudo bem? Já tem o contrato de gestão, já tem um repasse maior, já tem o plano estratégico de reestruturação acontecendo. Por que dá essa denominação agência executiva? Porque no nosso ordenamento, se você for, por exemplo, no parágrafo único do artigo 24 da Lei 8666, que nós vamos estudar nesse curso, porque na sua prova cai licitação e contrato, se você for nesse parágrafo único da Lei 8666
93, você vai perceber que a agência executiva pode fazer licitação, tudo bem? Pode fazer contratação sem licitação e o valor que ela pode se utilizar para contratar sem licitação é o dobro de uma autarquia normal. Enquanto uma autarquia pode comprar até R$8.000 sem licitação, tudo bem? Uma agência executiva, uma autarquia com denominação de agência executiva, pode comprar até R$16.000. Enquanto uma autarquia comum pode fazer obra com até R$15.000 sem fazer licitação, com contratação direta. Note que a autarquia, que é a agência executiva, pode fazer obra até R$30.000. Então perceba que o valor da dispensa de licitação é o dobro de uma autarquia normal. Tudo bem? Essa informação é muito importante para a sua prova. Então a agência executiva licita pelo dobro. A agência executiva tem contrato de gestão. A agência executiva tem um plano estratégico de reestruturação. A agência executiva não é a mesma coisa que a agência reguladora. Nenhuma autarquia nasce agência executiva, ela se transforma em agência executiva, diferente da agência reguladora, que nasce agência reguladora. Tudo bem? Tranquilo? A ANTT, ANTAC são agências reguladoras. Tudo bem? Tranquilo? Falei para você também da Fundação Pública de Direito Público. Perceba que se você for no Decreto-Lei 200 de 67, quando ele fala de fundação pública, ele diz que a personalidade jurídica da fundação é de direito privado. Tudo bem? Tranquilo, mas nesse momento você já começa a sofrer, porque você não sabe o que é fundação. Tudo bem? Então, vamos avançar no tema fundação, para que a gente possa ganhar conteúdo no tema autarquia. Olha que interessante, olha que interessante. Bem, quando você estuda fundação, tranquilo, você estuda assim, fundação é um patrimônio personalizado, né? Quem gosta disso aqui é FCC, né? É um patrimônio personalizado. O que é isso? Você tem a figura do instituidor. Instituidor é a pessoa que vai doar o patrimônio. Se esse instituidor é o Romário, você tem a Fundação Romarinho, você tem a Fundação Particular. Se esse fundador, se esse instituidor é a Xuxa, você tem a Fundação Xuxa Meneghel. Se esse instituidor é o Roberto Marinho, você tem a Fundação Roberto Marinho. Se esse instituidor é o Ronaldinho, você tem a Fundação Gol de Placa. Então a fundação particular é um patrimônio que foi doado pelo particular e esse patrimônio ganha uma personalidade jurídica e é evidente que essa doação do particular ela tem uma finalidade social. Então o particular que está de boa fé, o particular que quer dividir o que tem, ele doa o seu patrimônio e surge a fundação. Essa fundação aqui, que é trabalhada no Código Civil, tem o seu controle feito pelo Ministério Público. Isso aqui é muito importante. Quem controla o Ministério Público na prova de polícia do Senado, não esta que ocorreu em 2012, mas a que ocorreu em 2008. Isso foi perguntado, tudo bem? Quem é que controla a fundação particular? Onde ela está regulamentada? No Código Civil, é o Ministério Público. O instituidor é o Romário, tudo bem? Agora, se o instituidor é o poder público, você tem a chamada fundação pública, é o patrimônio público que foi doado, tudo bem? Aí você tem a chamada fundação pública. Quando essa fundação pública surge no ordenamento, o Decreto-Lei 267 faz menção que essa fundação ela vai ter, na verdade, uma atividade
residual, subsidiária, porque o que é função típica do Estado está com a autarquia, o que é atividade econômica ou serviço público está com empresa pública, sociedade de economia mista, Petrobras, Banco do Brasil, tudo bem? Vai estar lá. Agora, o que não é uma coisa, não é outra, aquilo que está ligado a fins sociais, assistência social, saúde, educação, se o Estado quiser descentralizar, o ideal é que ele faça uma fundação, tudo bem? Então os hospitais deveriam ter a natureza jurídica de fundação. Tranquilo? Tudo bem? Então perceba que a fundação pública que teria um fim assistencial, de acordo com o Decreto-Lei 200, evidente que isso aqui é uma interpretação em cima do decreto, ela teria personalidade jurídica de direito privado. Tudo bem? Personalidade jurídica de direito privado. Leandro, eu não sei o que é personalidade jurídica de direito privado. Eu vou te ajudar nesse momento tão difícil da sua vida. Quem tem personalidade jurídica de direito privado, primeiro, é pessoa, não é órgão. Tudo bem? É pessoa, não é órgão. Tem a chamada capacidade judiciária. Pode ir a juízo para responder pelos seus atos. Tem bens próprios, tudo bem? Tem bens próprios, faz proposta orçamentária. Tem uma auto-administração. Tranquilo? Tudo bem? Tudo bem com personalidade jurídica? Até aí foi. Agora, ter personalidade jurídica de direito privado não se apresenta nas suas relações como se fosse poder público. Se apresenta nas suas relações como se fosse particular, em regra. Está sujeito à legislação trabalhista, está sujeito ao Código Civil, está sujeito ao Código Empresarial. Tranquilo? Tudo bem? Perceba que não há nenhuma, em tese, não haveria nenhuma prerrogativa de poder público, não teria imunidade tributária, pagaria imposto como qualquer outra entidade sem fins lucrativos, isso em tese, tudo bem? Em tese. Em tese. A fundação até foi trabalhada na Constituição de 88 de forma distinta, lá no artigo 150, mas em tese se apresentaria como particular fosse. Isso é ter personalidade jurídica de direito privado. Está sempre numa relação de igualdade. É claro que, como o tema é direito administrativo, vai ter as temperanças do direito público. Em alguns momentos, por ter dinheiro público, ela tem que haver um controle, tem que haver uma sujeição maior. Mas não tem prerrogativa. Tudo bem? Não tem prerrogativa, não tem poder algum. Tem as sujeições, porque há dinheiro público. Tem que obedecer os princípios da administração, tem que fazer licitação, porque há dinheiro público. Agora, não há prerrogativas. Diferente da personalidade jurídica de direito público, que há prerrogativas, há poder de polícia, há poder normativo, há poder hierárquico, há poder disciplinar, ela é bem diferente. Então perceba que a autarquia tem personalidade jurídica de direito público, tem prerrogativas. Tem sujeições? Tem que obedecer a lei, tem que obedecer princípio, mas tem prerrogativas. Já a Fundação de Direito Privado não tem prerrogativa, só tem as sujeições. Tudo bem? Tranquilo? Então essa é a ideia de personalidade jurídica de direito privado. As fundações, quando criadas, tinham personalidade jurídica de direito privado. O grande problema dessa história é que ter personalidade jurídica de direito privado nesse contexto fazia com que essa fundação pública servisse de joguete do mau administrador. Porque até a Constituição de 1988, somente a administração direta e a autarquia deveriam observar a regra do concurso público obrigatório. As empresas públicas, sociedade de economia mista e fundação pública que tinham personalidade jurídica de direito privado não observavam a regra do concurso público obrigatório. Então aquele político, aquele administrador que ao assumir, tudo bem? Ao assumir a administração do município, a administração do estado, qual era o primeiro passo? Criar uma fundação. Ele criava uma fundação e trazia os seus copartidários para lotear essa fundação. Então, a fundação, tradicionalmente, ela serve para loteamento de cargo público. Mas ainda na Constituição de 69, o STF, que era muito fraco antes da Constituição de 88, o STF foi ganhando força, tudo bem? Foi ganhando força com a Constituição de 88, assim como o Ministério Público, assim como o Tribunal de Contas, tudo bem? Foram ganhando força em 88. Mas em 84
esse Supremo Tribunal Federal, meio que enfraquecido, já se posicionava informando que, olha, nós temos que olhar para essas fundações com muito cuidado, porque o nosso administrador diz que está criando fundação, mas na verdade estão criando autarquias, porque essa atividade é função típica do Estado. Isso não é uma função social. Aqui no Rio de Janeiro nós temos como exemplo a Fundação DR. DR trabalha na área de trânsito, tem poder de polícia. Se tem poder de polícia, não poderia ser fundação. Isso é uma aberração jurídica. Isso foi criado para loteamento de cargo público. Tudo bem? Tranquilo? A natureza jurídica do DR é de autarquia. Isso não pode ser tratado como fundação. Tudo bem? Tranquilo? Então o STF já nesse momento falou assim, olha, tem fundação pública que não é fundação. O fim não é essencial. Está realizando atividade típica do Estado. Essa fundação pública que realiza atividade típica do Estado deve ter personalidade jurídica de direito público. Então naquele momento ele dizia, olha, essa fundação aqui, embora tenha o nome de fundação, tem que ter concurso público, porque na verdade ela tem natureza autárquica. Tudo bem? É evidente que a Constituição de 88 deu uma moralizada, porque disse que, olha, tanto na administração direta quanto na indireta, eu quero concurso público sempre. Então, sendo direito público ou direito privado após 88, o concurso público era obrigatório. Tudo bem? Tranquilo? Bem, essa foi uma modificação. Uma outra modificação que também está no seu edital, lá no artigo 37, no seu edital tem o artigo 37, o artigo 37 diz que fundação pública, ela vai ser criada por lei, tudo bem? Por lei. Agora, a área que ela vai atuar não é da cabeça do administrador. O Poder Legislativo tem que se manifestar, fazer uma lei complementar, que é uma lei que tem um rigor maior para sua aprovação, tem que fazer uma lei complementar e dizer, olha, fundação só pode atuar nessa área, nessa área, nessa área e nessa área. Então perceba que o legislador, né, o constituinte originário, aquele que montou a Constituição de 88, tenta se proteger do constituinte de 69, do legislador de 69, do administrador do período ditatorial, daquele ato autoritário onde as atrocidades eram tamanhas, tudo bem? Onde o filho chorava e a mãe não via. Então perceba que aquele período faz com que nós hoje tenhamos dois tipos de fundação. Uma fundação pública de direito público, que é na verdade uma autarquia, e uma fundação pública de direito privado. Essa é a fundação propriamente dita. Tudo bem? Tranquilo? Então quando alguém disser para você assim, olha, fundação pública de direito público, que é isso? É uma espécie de autarquia, porque embora tenha a denominação fundação, exerce função típica de Estado. Agora, as fundações que são criadas desde 88 só pode atuar em áreas definidas em lei complementar. Tudo bem? Tranquilo? Bem, professor, você falou também dos conselhos que controlam profissões regulamentadas. Verdade. Eu estou a falar do Conselho Federal de Medicina, de Psicologia, tudo bem? CREFITO, né? Aquele de Educação Física, Fisioterapia. Estou falando desses conselhos, tudo bem? Esses conselhos têm natureza jurídica de autarquia, segundo o nosso Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Tranquilo? Perceba que nessa mesma lei 9649 foi mencionado a natureza jurídica desses conselhos, dizendo que eles tinham personalidade jurídica de direito privado, que não eram autarquias. O STF falou assim, negativo. Se eles fiscalizam a profissão, se eles aplicam sanções, eles na verdade são entidades autárquicas. Tudo bem? Tem que ter contabilidade pública, tem que sofrer controle do Tribunal de Contas da União. Para entrar ali tem que ter concurso público. Aí você nesse momento assim, professor, mas nada disso acontece. Tudo bem? Perceba que nesse país aqui, lei não se cumpre, Constituição não se cumpre, decisão do STF também não se cumpre. Tudo bem? É um mundo de cabeça para baixo. Mas em tese, você vai para a prova com a tese. Tranquilo? Tudo bem? Tudo bem?
E por fim, falei de uma última autarquia, que são os consórcios públicos. Na verdade, o consórcio público é a chamada autarquia multifederativa. Olha que historinha interessante, tudo bem? Imagine um rio, tudo bem? O que é um rio? Um lago. Esse lago banha o município 1, banha, que é limítrofe do município 2, que é limítrofe do município 3, que é limítrofe do município 4, que é limítrofe do município 5, que é limítrofe do município 6. Tudo bem? Tranquilo? Vamos imaginar que esses municípios aqui, tranquilo? Esses municípios aqui sobrevivesse da pesca. Esse lago é cheio de peixe, tranquilo? Sobrevivesse da pesca. Eu te pergunto, se esse município 3 começar a jogar no lago dejetos, tranquilo? Começar a poluir o lago, todos os municípios vão perder com essa poluição? Sim, todos os municípios vão perder com essa poluição. Perceba que o ideal aqui é que esses municípios montem uma estrutura desvinculada de suas administrações e que aqui você tenha as representações de todos os municípios nessa estrutura. Tudo bem? Que você tenha todas as representações nessa estrutura. Então você tem uma pessoa jurídica município 1, uma pessoa jurídica município 2, uma pessoa jurídica. Perceba que quando pessoas se associam, você tem a chamada associação pública. Como a personalidade delas é de direito público, você tem uma associação pública de direito público. E a lei que trata dessa autarquia multifederativa diz que essa pessoa jurídica aqui, para que ela seja criada, cada Câmara dos Vereadores tem que se posicionar através de uma lei. Então, quando você cria entidade por lei, para realizar uma função típica de Estado, ainda que essa atribuição seja no interesse de um grupo de pessoas jurídicas, você tem uma autarquia. Isso aí seria chamada autarquia multifederativa, porque ela não é criada apenas por um ente, ela é criada por um grupo de entes que tem interesse comum na causa. Tudo bem? Tranquilo? Não vou me aprofundar no tema, mas eu gostaria que você visualizasse todas as autarquias trabalhadas no nosso ordenamento. E agora você já é doutor em autarquia. Tranquilo, meu aluno? Tudo bem? Então, fazendo aqui uma breve revisão. Estado, sociedade politicamente organizada, dotada de território e povo, tem como objetivo o bem comum. O nome do nosso Estado é República Federativa do Brasil. Tudo bem? Perceba que o Estado é federal, que você tem União, Estado, Distrito Federal e município como nossos entes da federação. Lembrando para você que o território não é ente da federação. O território, inclusive, podia estar naquele rol lá de autarquia, né? Porque o território é criado por lei. É uma lei complementar, mas é por lei. É uma lei complementar federal. Território é uma autarquia geográfica, uma autarquia territorial. É resultado de uma descentralização administrativa. Tudo bem? Tranquilo? Bem, perceba que Brasil não é o nome do Estado. O nome do Estado é República Federativa do Brasil. Brasil é o nome do seu país. País é uma porção de terra. Tudo bem? Tranquilo? Quando eu falo de Estado gerencial brasileiro, eu estou a falar que a cara do Estado hoje é criar agência reguladora para controlar os serviços que foram repassados, delegados, outorgados, conforme você preferir, a outras pessoas que estão no mercado, tudo bem? Isso é agência reguladora. Essas pessoas são os concessionários, os permissionários de serviço público. Quando eu falo de organização administrativa, você já bem sabe que existe
existe a administração direta, a administração indireta. Na indireta você tem autarquias, fundações, empresa pública e sociedade de economia mista. Estão todas na administração indireta. Tudo bem? Tranquilo? Isso você vê lá no artigo 37 da Constituição. Já os tópicos aqui para baixo, nós ainda não trabalhamos. Eu gostaria de te convidar nesse momento para que você achasse o DENIT dentro da estrutura chamada Sistema Nacional de Trânsito. Essa lei 9.503 é o Código de Trânsito Brasileiro, está presente no seu edital, tudo bem? Essa lei 12.379 de 2011 não está no seu edital. Vamos esperar o edital sair e no final do curso, se necessário for, vamos trabalhar lá. Tranquilo? Tudo bem? Então vamos lá. Avançando. Leandro, mostra para mim aí o DENIT. Então vamos lá, meu aluno. Vamos lá. Quando eu falo em Sistema Nacional de Trânsito, perceba que essa informação se encontra no artigo 5º do Código de Trânsito Brasileiro. O que é o Sistema Nacional de Trânsito? Sistema é um conjunto de órgãos e entidades nacional. Esses órgãos e entidades estão espalhados na União, Estado, Distrito Federal e município. E operam em que área? Na área de trânsito. Na área de trânsito tem habilitação, tem registro, tem licenciamento, tem planejamento do trânsito, coordenação do trânsito, tem a parte de engenharia, tem a parte de julgamento de recurso, tem as JARes, tudo bem? Então perceba que Sistema Nacional de Trânsito é o complexo de todos os órgãos de trânsito do país. Eles compõem uma estrutura chamada SNT. E é dentro dessa estrutura que nós temos que achar o DENIT, tudo bem? Perceba que o DENIT, ele está dentro do Código de Trânsito Brasileiro, mas não todas as suas atribuições, um pedaço de suas atribuições. Tudo bem? Perceba que nós estamos falando de trânsito, estamos falando de CTB. E quando eu falo de CTB, é evidente que você tem que entender qual é a aplicação desse Código de Trânsito Brasileiro. Porque o Código de Trânsito Brasileiro se aplica a via terrestre abertas à circulação. Tudo bem? Então perceba que quando nós trabalharmos o DENIT aqui, eu não estou a trabalhar todas as suas atribuições, porque o DENIT trabalha via terrestre fechada à circulação, ele trabalha em ferrovia. Ferrovia tem regulamento próprio de trânsito, tudo bem? Ele também trabalha na água, tudo bem? Perceba que o DENIT ele tem uma amplitude muito maior. O CTB ele trata de parte das atribuições desse órgão executivo rodoviário da União. Então, nesse momento, meu aluno, eu gostaria ainda de fazer você enxergar, visualizar bem o tema aqui. Eu preciso trabalhar com você o Sistema Nacional de Trânsito. Esse Sistema Nacional de Trânsito, ele é nacional por quê? Porque tem órgãos da União, tem órgãos do Estado, tem órgãos do Distrito Federal e tem órgãos do município. Tudo bem? Tem todos esses órgãos e entidades. Tranquilo? Tudo bem? Aí você fala assim, mestre, cadê o DENIT? Tudo bem, meu aluno? Interessante. Aqui, olha, aqui estou a falar do Sistema Nacional de Trânsito. Esse Sistema Nacional de Trânsito tem órgãos executivos, tem órgãos executivos rodoviários, tudo bem? Existe órgão normativo, tranquilo. Existe órgão julgador. Você tem a Polícia Rodoviária Federal,
você também tem a Polícia Militar. Essa estrutura, ela está espalhada pela União, está espalhada pelo Estado e Distrito Federal e pelo município. Mas para eu iniciar a falar do tema, nesse momento você tem que fazer uma observação no seu caderno e trabalhar o tema órgão executivo de trânsito e o tema órgão executivo rodoviário. Tudo bem? Quando eu falo de órgão executivo de trânsito, você tem que tomar cuidado. Eu estou falando de órgãos que atuam em vias urbanas. Tudo bem? Quando eu falo de órgão executivo rodoviário, eu estou a falar de órgão que atua em via rural. O DENIT é o órgão rodoviário. O DENIT é o órgão executivo rodoviário da União, porque ele atua em via rural. Tudo bem? Tranquilo? Para que nós possamos trabalhar o tema melhor, nós vamos ter que trabalhar, após esse quadro, a classificação de vias. Tudo bem? De vias. O DENIT é o órgão executivo rodoviário da União. Perceba que o DENIT, criado na Lei 10.233 de 2001, ele vem a incorporar a estrutura do antigo DNR. Ele incorpora a estrutura da antiga Rede Ferroviária Federal. Desaparece a Rede Ferroviária Federal, desaparece o DR e entra o DENIT. Tudo bem? Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Você vai ser técnico de infraestrutura e transporte. Você vai ser analista de infraestrutura e transporte do DENIT após concluir esse curso com louvor. Tudo bem? Tranquilo? Então, eu gostaria que você visualizasse que o DENIT atua em via rural. Evidente que eu vou falar para você já já que via rural restringe a rodovia e estrada. Enquanto as vias urbanas, você tem 4 tipos de via. Nós vamos estudar isso com detalhe. Você tem a via de trânsito rápido, você tem a via arterial, você tem a via coletora, você tem a via local. Tudo bem? Então note que órgão executivo de trânsito atua numa área diferente do órgão executivo rodoviário. O policial rodoviário federal poderia chamar-se tecnicamente de policial rural federal. Em vez de usar aquele boné azul, poderia usar chapéu de palha. Em vez de fumar cigarro, poderia fumar cachimbo. Ele seria o policial rural, o verdadeiro Zé Busca-Pé. Então observe que órgão executivo rodoviário da União, órgão executivo rodoviário do Estado é o DR. Tudo bem? Jaqueline, tudo bem no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul não é DR, é DAER, Departamento Autônomo de Estrada e Rodagem. Já no município, você tem a expressão genérica órgão executivo rodoviário municipal, uma vez que nem todo município tem órgão de trânsito, eles vão criando, cada um vai batizando com a cara do prefeito, tudo bem? Aí você tem diversos nomes, Juiz de Fora é Getra, no Rio de Janeiro é SMTR, no Ceará, em Fortaleza é Altran, então você tem diversas denominações para órgãos de trânsito municipais. O órgão executivo rodoviário da União tem suas atribuições no artigo 21 do CTB. O DR também está no 21. O órgão executivo de rodoviário municipal também, no artigo 21. O que você consegue visualizar aqui? Aqui é importante você visualizar que o que a União faz na rodovia federal, o Estado faz na rodovia estadual, no que se refere à parte de fiscalização e infraestrutura. Tudo bem? Tranquilo? Bem, então, avançando. Evidente que essa lei 10.233, você pode até extrair dela normas gerais, tudo bem? Normas gerais, você pode extrair dela. Mas perceba que a NTT, ela é uma entidade federal. O DENIT é uma entidade federal. A ANTAC é uma entidade federal. É claro que a atividade de ferrovia, ela deve estar sendo trabalhada pela União, tudo bem? O trânsito na ferrovia é trabalhado pela União. O trânsito
no mar é trabalhado pela União. O trânsito terrestre é trabalhado pela União porque há a necessidade da padronização. Agora, lei para criar agência reguladora e lei para criar autarquia, cada ente faz a sua, tudo bem? Cada ente faz a sua, tranquilo? Tudo bem? Então, estou a dizer para você que o DR vai ser criado por uma lei estadual. O DENIT, uma lei federal. Tudo bem? Tranquilo? Bem, avançando. Já a Polícia Rodoviária Federal só atua em rodovia federal. Ela não atua em via estadual nem via municipal. No entanto, a PM é basicamente uma polícia do Estado, tranquilo? Que quando faz convênio, trabalha até com o secretário de transporte, mas a regra municipal, né? A regra é autuar para o Detran. Cadê o Detran aqui? O Detran é o órgão executivo de trânsito do Estado. Ele aparece aqui. No Rio de Janeiro, você tem a SMTR. Tranquilo? Peguei o Rio de Janeiro, por exemplo, como órgão executivo de trânsito municipal. O órgão executivo de trânsito da União já seria o DENATRAN. Aqui você observa uma sistemática completamente diversa, tudo bem? Porque o DENATRAN é um órgão da União, tem suas atribuições no artigo 19 e é o órgão máximo de trânsito, está ligado ao Ministério das Cidades, que é o coordenador do sistema, tudo bem? Já o DETRAN está no artigo 22, está ligado à Secretaria de Transporte. A SMTR está no artigo 24, também está ligado à Secretaria de Transporte do município. Agora, quem é que cria as normas de trânsito? Quem é que complementa o conteúdo do Código de Trânsito Brasileiro? É o CONTRAN, tudo bem? É o CONTRAN. Perceba que no Sistema Nacional de Trânsito, o conselho é o CONTRAN. Você vai estudar nesse curso Sistema Nacional de Trânsito, você está estudando, você vai estudar o Sistema Nacional de Viação, que está ligado à interligação de todos os modais de transporte de todas as vias do território nacional. Esse Sistema Nacional de Trânsito, ele tem ligado a ele um conselho, que é o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Já o Sistema Nacional de Viação, existe políticas públicas definidas na área de transporte do país por um conselho ligado à Presidência da República chamado CONIT, Conselho Nacional de Infraestrutura de Transporte, tudo bem? Estou apenas te dando uma visão macro do que você vai enfrentar. Então, se acostume com a expressão CONIT. CONIT. Tranquilo? Tudo bem? Órgão julgador. O órgão julgador da União seria a JARI. Órgão julgador do Estado, JARI. Órgão julgador do município, JARI. Tudo bem? Tranquilo? É quem julga recurso de infração, JARI. Tudo bem? Tranquilo? Perceba que eu fiz menção à via. E não posso deixar de trabalhar com você a aplicação do CTB quando tenham a finalidade de chegar no DENIT. Tranquilo? Tudo bem? Então vamos lá. Uma aguinha para relaxar e tal. Essa aguinha aqui deu uma sujada, né? Caiu tinta da caneta na água. Tranquilo? Tudo bem? Professor, que é professor, bebe tinta de caneta. Tranquilo? Olha o que eu disse para você, olha. O Código de Trânsito Brasileiro aplica-se às vias terrestres abertas à circulação. Tranquilo? Tudo bem? Você já viu que o DENIT vai na água, o DENIT vai na via fechada também. Mas o CTB, que está no seu edital, é só via terrestre aberta à circulação. Nesse conceito de via terrestre, o CTB coloca os condomínios. Condomínios constituídos por unidades autônomas. E coloca também as praias abertas à circulação. Deve respeitar as normas de trânsito do seu país. Perceba que essas vias terrestres abertas à circulação foram fracionadas no CTB em vias urbanas e foram fracionadas em vias rurais. Essas vias urbanas, você tem via de trânsito rápido,
via arterial, via coletora e via local. Já essa via rural, você tem a rodovia e você tem a estrada. Tudo bem? Via rural, rodovia e estrada. O Código de Trânsito Brasileiro se ocupa do conceito dessas vias. Tudo bem? Se ocupa do conceito dessas vias. Quando ele fala de via rural, ele diz que o elemento caracterizador é o pavimento. E pergunta assim, ó, tem pavimento? Tem. Se tem pavimento é rodovia. Tem pavimento? Não. Então estamos a falar da estrada. Já na área urbana, a pergunta é, tem semáforo? Tem cruzamento? Essas são as perguntas que você faz na área urbana. Se não tem semáforo, se não tem cruzamento, estamos a falar de uma via de trânsito rápido. Via de trânsito rápido, raciocínio lógico. O trânsito se faz rápido ou se faz devagar? Rápido. Então não tem interrupção, meu aluno. Não tem semáforo e não tem cruzamento. Já a arterial e a coletora são aquelas vias que possuem semáforo e possuem cruzamento. E nesse momento você começa a entrar num sofrimento absurdo. Se a via arterial tem semáforo e cruzamento, a coletora tem semáforo e cruzamento, tem que ter mais um elemento para diferenciá-las. E tem. Perceba que a via arterial começa no bairro 1 e termina no bairro 2. Já a coletora começa no bairro 1 e termina no bairro 1. Então perceba que a coletora está dentro do bairro. A arterial liga um bairro a outro bairro. Já a via local é aquela via que não tem semáforo, é aquela via em frente à sua casa, tudo bem? E tem cruzamento para que você possa sair dela e chegar numa coletora. Tudo bem? Tranquilo. Dentro desse tema via, eu não posso perder a oportunidade de trabalhar com você dentro do tema via, velocidade máxima em cada uma dessas vias. Tranquilo? Tudo bem? Perceba que a gente entra no administrativo, entra na lei do DENIT, entra no Código de Trânsito Brasileiro e o tema vai fluindo, você vai relaxando. Tranquilo? Tudo bem? Perceba que aí você vai virar doutor em DENIT. Tranquilo? Doutor em DENIT. Note que eu ainda não comecei a passar nenhum slide. A aula de hoje é uma apresentação. Nós temos ainda 60 slides para enfrentar. Você já vai lendo para a próxima aula. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Eu disse assim para você, olha, via terrestre aberta à circulação se divide em via urbana e via rural. A via urbana, via de trânsito rápido, arterial, coletora e local. Tudo bem? Já na via rural você tem rodovia, você tem estrada. Tranquilo? Esse tema vai ser trabalhado diferente da aula de legislação de trânsito, né? Porque a pergunta 1 aqui é o seguinte, olha. Quem sinaliza, tudo bem? Sinaliza a via rural e quem sinaliza a via urbana. Tranquilo? Via rural, se for rural federal, é o DENIT. Se for rural estadual, o DER. Ou o município, se for rural municipal. Se for urbana, sempre quem sinaliza é o órgão executivo de trânsito municipal. Tranquilo? Essa informação você tira do artigo 24 e do artigo 21 do Código de Trânsito Brasileiro. Tranquilo? Tudo bem? Essa é a primeira informação. Uma segunda informação você vai extrair do artigo 90 do CTB, do artigo 88. Uma via, quando está em obra, ela não pode ser aberta ou reaberta à circulação se não estiver devidamente sinalizada vertical e horizontalmente. Tudo bem? Guardou essa informação? Tranquilo? Mas vamos imaginar que ela tivesse sido entregue sem sinalização. Não tem sinalização para o país inteiro. O DENIT é pobrinho. Tranquilo? É pobrinho. Aí a via foi entregue sem sinalização. Note que se ela foi
entregue com sinalização, a sinalização ela vai expressar as condições técnicas da via. Você consegue ver via de trânsito rápido com velocidade de 120 por hora. Você consegue ver via de trânsito rápido com velocidade de 80 por hora, 100 por hora. Então a velocidade é variável de acordo com as condições técnicas e operacionais da via. Agora, a pergunta é, se essa via urbana, se essa via rural não tem sinalização, como é que se dá isso? Se elas não tiverem sinalização, essa via de trânsito rápido, essa via arterial, essa via coletora, essa via local, vão ter a sua velocidade definida no artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro. A via de trânsito rápido vai ter a velocidade máxima de 80 km por hora arterial, 60 km por hora a coletora, 40 km por hora a local, 30 km por hora. Na rodovia e na estrada, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque na estrada se mantém o valor 60 km por hora, mas na rodovia você pode ter 110, pode ter 90 e pode ter 80. 110 é para motocicleta, automóvel e caminhoneta, MAC, tudo bem? Perceba que 90 é para ônibus e micro-ônibus, 80 seriam os demais veículos. Então perceba que velocidade máxima na via de trânsito rápido 80, arterial 60, coletora 40, local 30. Na rodovia pode ser 110, 90, 80, a depender do tipo de veículo. Se for motocicleta, automóvel e caminhoneta, tudo bem? Não é caminhonete, é caminhoneta, é o EcoSport, é a Blazer. Seria 110, 90 para ônibus e micro-ônibus e 80 para os demais veículos. Já na estrada, a velocidade máxima seria de 60 km por hora para todos os tipos de veículo. Ah, professor, tudo bem. Você acabou de tratar comigo da velocidade máxima nessas vias. Velocidade máxima é um respeito à segurança do trânsito. Agora, tem que ter uma velocidade mínima, uma vez que o trânsito tem que ser fluido. Verdade, a velocidade mínima na de trânsito rápido, na arterial é 30, na coletora é 20. Não conseguiu entender a lógica ainda? Vou te ajudar, tudo bem? 2. Então, na local será 15. Na rodovia pode ser 55, pode ser 45 e pode ser 40, a depender do tipo de veículo. Motocicleta, automóvel, caminhoneta 55, ônibus e micro-ônibus 45, demais veículos 40, tudo bem? E na estrada, para qualquer veículo, a velocidade mínima será de 30 km por hora. Tranquilo, aluno? Tudo bem? Tudo bem? Bem, temos ainda 11 minutos de aula. Tranquilo? Tudo bem? O que nós vamos fazer? Vamos dar uma passadinha nos nossos slides para você poder dar uma desestressada. Então vamos lá. Não estou querendo começar nenhum tema novo no final da aula, porque senão a gente vai perder muito, né? Então vamos lá. Bem, o que eu coloquei aqui nesse começo é o seguinte, olha. Eu tive toda a preocupação de, nesse começo do curso, começar achando o tema transporte e trânsito na Constituição, achar o tema autarquia na Constituição, agência reguladora na Constituição e elenquei os dispositivos constitucionais para você entender de onde surgem essas regulamentações todas acerca do tema transporte. Perceba que transporte está ligado ao desenvolvimento do país, qualidade de vida da população, porque mexe no preço final dos produtos e mexe nos cofres públicos demasiadamente. Tranquilo? Tudo bem? Bem, o primeiro tópico que eu gostaria que você observasse é o caput do artigo 37, já que no seu edital você tem lá do artigo 37 ao 41 da Constituição. Então vamos gastar uma energia aqui, ó. Ele diz assim, ó, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, federal, dos municípios,
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tudo bem? Redação dada pela Emenda Constitucional 19. Porque a eficiência, ela não estava aqui. A Emenda Constitucional 19 colocou eficiência aqui. Perceba que pergunta muito comum em prova é o seguinte, olha, antes, aqui é um marco, tudo bem? Emenda Constitucional é o que altera a Constituição, 19 de 98. Após a Emenda Constitucional 19 de 98, a administração pública ganha como princípio expresso a eficiência. Expresso significa escrito. Aí ele pergunta assim na prova para você. Antes de 98, a eficiência não era um valor, não era um princípio da administração? Era ou não era? Era. Sendo que era um princípio implícito. Tudo bem? Tranquilo. Uma outra pergunta acerca desse artigo 37. Nós poderíamos ter uma autarquia ligada à estrutura do Poder Judiciário? Vá pensando aí. Tudo bem? Vá pensando aí, meu amigo Delano. Nós poderíamos ter uma autarquia ligada à estrutura do Poder Legislativo pela redação. Nós não temos, tudo bem? Mas pela redação do artigo 37 da Constituição, não há nenhum tipo de impedimento para essa criação. Porque ele diz, olha, que a administração pública é direta e indireta de qualquer dos poderes, ou seja, qualquer poder pode ter ligado a si uma autarquia, uma fundação, uma empresa pública, sociedade de economia mista. Dentro da redação do 37, não haveria qualquer tipo de impedimento. Realização indireta de qualquer poder, tudo bem? E qualquer poder do Estado Federal e dos municípios. Ele diz mais. Ele diz que essa estrutura, toda ela, tudo bem? Toda ela deve observar o LIMP. Então, olha que você tem de interessante aqui, olha. Você tem a informação de que, olhando para a administração pública federal, se aqui você tem a União, aqui você tem sua autarquia, aqui você tem a fundação, aqui você tem sua empresa pública, aqui você tem a sociedade de economia mista. Ele diz que todas essas entidades, tudo bem? Todas essas entidades devem observar o LIMP. LIMP seria legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Perceba que os princípios devem ser observados por todas as entidades, tudo bem? Então perceba que as entidades, elas estão sujeitas a esses princípios. Então perceba que numa empresa pública, numa sociedade de economia mista, numa fundação e numa autarquia, você necessariamente tem que fazer licitação, tudo bem? Porque a licitação está dentro dos princípios da administração pública, moralidade no gasto do dinheiro público, moralidade. Tranquilo? Tudo bem? Tudo bem? Então, perceba que a licitação, todas as entidades devem observar. A legalidade, todas as entidades devem observar. O concurso público, também todas as entidades devem observar. Mas note que essa estrutura chamada Estado, ela foi criada para atingir o bem comum. Então, por conta disso, o Estado ganha poder, o Estado entra na tua casa, o Estado te algema, o Estado te prende, mas faz tudo isso para atingir o bem comum, faz tudo isso para atingir o interesse público. Agora, nesse momento, você tem que pensar o seguinte: quem do Estado verdadeiramente tem poder, tem prerrogativa? Então, note que dentro daquela estrutura ali, nem todos têm prerrogativa, só tem prerrogativa o Estado, tudo bem? O Estado, estou a falar da administração direta, ou quem realiza função típica do Estado. Então, as prerrogativas que no direito administrativo chamam-se de poderes administrativos, nem todas as entidades a possuem. Tem que ter personalidade jurídica de direito público, tem que agir, tem que ser criada no interesse da coletividade. Chama a atenção que DENIT,
A NTT ANTAC possui personalidade jurídica de direito público, possui prerrogativas, mas também tem sujeições, tudo bem? Mas também tem sujeições. Então, dessa forma, está desvendado o caput do artigo 37. É evidente que mais para frente nós vamos estudar detalhadamente do artigo 37 ao 41. Estamos numa aula introdutória. Tranquilo, meu aluno? Tudo bem? Nós vamos encerrar nossa aula aqui. Vou lá para frente do computador e você vai fazer perguntinhas, tudo bem? Eu vou responder as suas perguntinhas em tempo real. Um abraço, foi muito bom estar com você nessa aula introdutória e estudem. A finalidade foi cumprida, te apresentar a matéria. Um abraço e até a próxima.